Então, acho que foi ontem que a gente viu o limite. Sim, foi ontem. Então, aqui a gente tem um limite de uns parâmetros um tanto genéricos aqui, porque tem K na frente, o que Uhum, também vai auxiliar aqui na hora da resposta final. Muito provavelmente a gente vai ter simplificação desse K aí. uhum, Bem, esse K não é uma variável, ele é uma constante, então ele pode sair para fora da integral, só para começar, assim. certo. Então, tá aí, n menos K, x, dx. Bem, essa integral é uma das integrais tabeladas, porque é a integral de e na u, né? Sendo u algo que depende de x. Lá na apostila de cálculo 1, eles passam rapidamente um detalhe bem importante, que toda vez, isso vai te ajudar na hora da prova para fazer as contas mais rápido do que o usual. Então eu vou Certo. pegar lá, não, isso não está na tabela, tá? Isso está Uhum, só aqui, deixa eu te mostrar. Tá logo nas propriedades de integral. É uma propriedade que o pessoal não leva muito em conta, mas ajuda muito a resolver, que é a propriedade 4, lá na página 237, essa aqui, ó. Que se tu tem uma função, né, que tu conhece a integral, por exemplo, as da tabela, e ela está multiplicada por uma constante, o x nessa função está multiplicado por uma constante, tu pode fazer uma coisa para facilitar a tua vida, para agilizar na hora da prova, tu não precisar ficar fazendo um monte de conta desnecessária. uhum, Que é simplesmente tu pegar o que está na tabela, mas colocar a constante dividindo. Tu naturalmente conseguiria resolver isso se fizesse a substituição simples. Mas eu estou falando aqui para você evitar de perder tempo na prova, né? Então, por exemplo, a gente bate o olho nisso aqui, a gente sabe que a integral de e na x é o próprio e na x. uhum, Então, significa que a integral de, para essa regra aqui, essa propriedade 4, a integral de e elevado a menos kx vai ser igual a e elevado a menos kx dividido por menos k, né? Reparou? O a aqui, ele é o menos k, né? Então, ele vem embaixo, né? E vem dentro também, né? Então, ele continua ali junto com e, beleza? beleza. Então, né, ó, a gente fez uma conta aqui que demandaria um pouco de trabalho e lidar com constantes se fosse fazer pela substituição simples. Então, tendo em vista isso, a nossa integral já está resolvida. É simplesmente k que estava na frente aqui, vezes e na menos kx sobre menos k. Como eu imaginei, né, alguns k se cortariam. E, finalmente, então, fica só e na menos kx. Só que é uma integral definida. Então, você já sabe, final menos inicial, né? Zero e Certo. infinito. Então, o que que vai acontecer agora? E não tem constante, né? Também quando é definido. É, não tem constante, exatamente. Uhum, Não tem constante, porque tu coloca esses limitantes. uhum, Mas mais importante que isso no momento, né? Tu tens um infinito. Então, toda vez que tu tens infinito, tu tens que fazer o limite. Então, a nossa parte final aqui, que é com infinito, vai dentro de um limite. uhum. Limite de x, tendendo a mais infinito, de e na menos k, x. Final, agora, menos o inicial, que é e elevado a menos k vezes zero mesmo. Então, né, eu acho que tu vai poder usar a calculadora, né? Vai, vai. Se tu não... Bem, se tu puder usar a calculadora, perfeito, né? Provavelmente tua calculadora não resolve limite. Uhum, Mas você pode simplesmente jogar os valores nela. Então, você pode, por exemplo, caso tu não saibas quanto que é e elevado a zero, né? Joga uhum, lá, e elevado a zero, tu vai descobrir que é um. Na realidade, qualquer coisa elevada a zero é um, né? uhum. Podia ser só uma letra, podia ser qualquer coisa. E agora vem o ponto importante, né? O limite de x tendendo a infinito. Porque a função exponencial, ela tem um comportamento muito específico, né? Uhum. A exponencial normal, vamos dizer assim, né, para a gente entender bem,
ela é, como a gente pode imaginar, um comportamento exponencial. Ele começa baixinho e depois começa crescendo alto, né? Ou seja, aqui para o menos infinito ele tende a zero e para o mais infinito ele tende a infinito, né? Sim. Muito bem. Então, o que acontece? A gente tem que avaliar o que é o K. Porque é o K que vai me dizer o que vai acontecer. Se o K fosse negativo, menos com menos fica mais. Então tu teria uma coisa positiva ali junto com o infinito. Só que ele falou aqui que o K é positivo, tá vendo? Uhum. Então significa, basicamente, que o que tu tens aqui é um E na, né? A gente pode escrever mais ou menos assim, para você pegar mais a ideia diretamente. E na menos módulo de K, ou seja, essa parada aqui é positiva. O K é um cara Certo. positivo. Certo. Só que tem esse sinal de menos na frente, né? Que vem da própria equação. Menos aqui. Com um infinitão aqui, né? Vezes um infinitão. Então, tu vai ter um E elevado na realidade a menos infinito. Concorda comigo? Uhum. Sendo assim, tu tem duas opções. Ou tu decora como é que funciona a funçãozinha exponencial aqui, que ela, por menos infinito, vai para zero, né? Ou tu faz o seguinte, na calculadora tu joga E, ou qualquer número que seja, né? Elevado a menos 9999999, um número bem grande, né? É uma forma de tu tender ao infinito, entende? Sim. Sim. Sem precisar fazer a conta. Sem precisar, tipo, compreender como é que a função funciona. Joga na calculadora lá que um número muito grande que tu vai compreender como é que ela vai funcionar no infinito. Para o que ela tende, né? É uma forma legal, assim, para não precisar ficar lembrando da função. Muito bem. Então significa que isso dá 1, né? Desculpa, isso aqui, exatamente isso aqui dá 0, né? Exatamente isso aqui vai dar 0. Então vai ficar 0 menos 1, que é igual a menos 1, então. Então a resposta desse limite, dessa integral é menos 1, tá? Uhum. Ou seja, né? Vamos olhar para essa integral e vamos entender o que ela está calculando. Ela está calculando aqui qual é a área, né? Qual é a área de 0 a mais infinito. Qual é a área abaixo dessa função. Certo. Então, é, vai ser menos 1, então, a área. É É, basicamente isso. a integral ela sempre calcula a área embaixo da curva, né? Exatamente. A integral sempre serve para isso, para te Uhum. dizer. A integral definida, né? Ela te diz Ah, qual que é tá. a área abaixo da curva. Tá. A indefinida simplesmente te dá a função, né? A primitiva. Uhum. Que tu já entendeu que tem a ver com a derivada e tal, uma coisa é o contrário da outra. Certo. Beleza. Tá bom, essa foi a 6A. Vou fazer a 6B. 6B tem um LN embaixo. Então talvez o grande problema na 6B aqui seja exatamente o comportamento dela no infinito. Mas... Um segundo. Beleza, então aqui tem que fazer essa integralzinha. O que rola aqui, né? É uma integral de 1 sobre x ln de x. Uhum. Essa integral aí não é uma integral que sai direto pela tabela. Uhum. Portanto, a gente tem que pensar em alguma técnica de integração aqui. Nós aprendemos algumas, né? Nós aprendemos substituição por partes. E eu acho que foi só. Substituição por partes. É que tem várias outras. A gente Mas eu tô para ver. torcendo para que não caia na tua prova. Eu não vi em nenhuma das provas do teu professor isso. Certo. E aí, se fosse para tu chutar uma dessas aí, qual que tu acha que é o método certo de fazer? Mano, por substituição não vai dar, né? Por substituição não vai dar, então é por partes, isso mesmo. Uhum. Então vai ter que ter uma coisa que a gente vai ter que chamar de U e outra que a gente vai ter que chamar de DV. Ou será que vai por substituição? Talvez dê pelas duas. Acho que sai por substituição. Não, mas é que o LN tá embaixo. Não, mas sai por substituição isso aqui também, também. Então, se sai por substituição, é mais rápido fazer por substituição. Tá. Vou te mostrar como é que sai. Primeiro, vamos nos preocupar apenas com a integral
indefinida. Depois a gente se preocupa em colocar os limitantes, né? Uhum. Então, para deixar mais claro o que está rolando aqui, eu vou fazer assim, ó, 1 sobre x vezes 1 sobre ln. Tudo bem para ti isso aqui? Bem, Isso é simplesmente uma organização com frações aqui. certo. Então eu vou chamar de u o ln de x. Se tu pegar na tabelinha, a derivada do ln de x é 1 sobre x. Sobre X. Então vai ficar simplesmente dx sobre x aqui, né? Porque o dx passa multiplicando, toda aquela história. Agora pronto, né? Olha só que legal. Porque a gente tem dá para fazer a substituição do u aqui, e tudo isso é só o du. Uhum. Então vai ficar simplesmente du dividido por u. E agora, essa integral a gente sabe resolver, ela está lá na tabela. É a Uhum. terceira integral, da ln de u, isso. Muito bem, mas eu não estou interessado na conta em termos de u, estou interessado em termos de x. Então é só lembrar que o u é o ln, então vai ficar o ln do ln. Beleza? Beleza. E agora sim que acabou todas as substituições, a gente coloca os limitantes. Vai de 2 até o mais infinito. Então, vai ficar o ln do infinito. Claro, isso aqui é um limite, né? Eu já escrevi assim para a gente não perder tempo. É o Uhum. limite. Você tem que entender como é que o ln funciona lá no infinito, né? É um comportamento, a gente tem que saber qual é esse comportamento. O ln do ln de 2. Bem, novamente, se tu não sabe qual é o comportamento do ln tendendo ao infinito, não tem problema. Joga na calculadora o ln de 99999, vai dar um número. Se tu não chegar a Certo. nenhuma conclusão com isso, faz de novo. Joga um maior ainda. Tu vai perceber que vai para infinito. Uhum. É que o ln, né, ele é a antidica aqui, né, porque ele cresce tão devagar que vai parecer que ele está tendendo para um valor, mas na verdade não, ele vai para infinito. O Tá. gráfico dele é assim, ó. Ah, cresce bem devagar, tá vendo? Uhum. Mas vai para infinito. É o contrário da exponencial. Então vai para infinito. E aqui o ln de 2 é um número aí, que a calculadora vai dizer quanto é, eu não sei. Deve ser um número positivo, não importa muito. O importante é tu entender que, bem, esse número menos o infinito menos esse número não importa, né? Quem manda é o infinito, certo? Certo. Então a Uhum. respostinha é infinito. Então Tranquilo. significa que a área dessa parada, né, é infinito. Então ela diverge. E a Uhum. pergunta até falava sobre isso, eu acho, né? Estude a convergência das funções. Então tu tem que falar né, que diverge. Que se vai para infinito significa que diverge, tá bom? É isso que significa ir para o infinito. Note que não é a mesma coisa que nas outras questões que a gente resolveu ontem, que o limite não existia, né? Uma coisa é o limite não existir, outra coisa é ele divergir. O Uhum. limite não existe naqueles 7 casos estranhos lá, zero dividido por zero, infinito dividido por infinito, zero elevado a 2, não, zero elevado a infinito, por aí vai. Para divergir é quando a conta vai para infinito. Uhum. São coisas diferentes, cuidado. Né? Vai Certo. confundir isso aí. Muito bem, vamos calcular aqui dessa prova que eu acho que a gente ainda não fez. Então a gente já fez 2 provas inteiras já, pelo que eu É percebi. bastante, bastante coisa já. É. A gente resolveu ontem inteira a prova, só para confirmar aqui, a prova do dia 8/11, que era Uhum. a segunda avaliação. Foi. Nas outras aulas, e tu em casa resolveu a terceira. Uhum. E agora tem essa que eu estou pegando as questões. E ontem a gente terminou também a avaliação repositiva. Então agora eu vou começar essa outra aqui. Eu acho que é isso mesmo. Certo. Então determine a primitiva dessa função aí. Tem que resolver essa integral. Então eu vou escrever a integral aqui. E aí, qual dos dois métodos tu acha? Tu acha que é integração por partes ou tu acha que é substituição simples? Substituição simples é o que eu fiz agora há pouco. Uhum. Tu acha que é qual? Cara, acho que vou por parte.
Por partes? Bem, por partes é sempre o segundo caso, né? Uhum. Tu tem que avaliar se não funciona por substituição simples. Uhum. Por que tu acha que não funciona por substituição simples aqui? Não tem alguma coisa que é mais que seria simpática chamar de U, por exemplo, para facilitar a nossa vida? Esse x ao quadrado tá me bugando, eu não sei. Então ele poderia ser um candidato a ser chamado Uhum. de U, Uhum. que ficaria na U, e na U é uma coisa que tu conhece bem. Então, eu, eu acredito que tu tem que tentar sempre por substituição simples primeiro, tá? Tu ia Uhum. ver que, de fato, é simples aqui, é a substituição simples. Certo. Porque o U é o próprio x ao quadrado mesmo. Daí quem que vai ser o du? Vai ser 2x dx. E o x tu tem aqui e o dx também. Então tu consegue fazer a substituição, entendeu? Uhum. Então começa pensando que é por partes. Sempre dá uma pensada nas coisas que tu pode chamar de U. O problema é que a pessoa está acostumada a querer chamar isso aqui de U, né? O E Sim, inteiro. sim, Não, sim. tem que chamar uma parte. Uhum. Porque tu sempre tem que pensar como é que a coisa poderia ficar para você simplificar a tua vida, ou seja, para tu ter uma integral que está na tabela, que tu conhece a integral. Tu conhece a integral de E na U. Por isso que é uma opção muito boa tu chamar isso aí de U, entendeu? Uhum. Então tu tem que ter isso em mente quando aparecer as integrais da tua prova, senão vai dar ruim. Claro. Tá, então a coisa é, eu não tenho 2x, eu não tenho 2x dx, mas eu tenho x dx. Então eu tenho que du sobre 2 é x dx. Então eu posso substituir lá por x dx. Certo? Certo. Então, isso aqui eu troco por u. E o x dx troco por du sobre 2. Alguma dúvida? Até agora não. Então, esse 2 pode sair para fora. Tu fica com a integral de E na U, né? E na U, du. E na U, du, tu sabe, é exatamente o que está lá na tabela, vai ficar aí na U. Sobre 2, porque o 2 está lá fora. Uhum. O U é x ao quadrado. Então, para finalizar, e na x ao quadrado sobre 2 mais c. Porque essa integral ela é indefinida. Agora, a única coisa que tu precisa fazer é substituir o valor. Que ele está dizendo aqui, ó, ele quer saber a primitiva, tal que a primitiva, quando x é igual a zero, o valor dela é 1, entendeu? Uhum. O que tu está calculando aqui é justamente a primitiva. E agora ele te falou que quando o x é zero, né, o que está dentro ali é zero, a resposta é 1. Logo, né, tem que 1 é igual a e elevado a zero sobre 2 mais c. E elevado a zero é 1, vai ficar 1 meio. Passa 1 meio para lá, vai ficar 1 menos 1 meio, c igual a 1 meio. Certo? Certo, certo. Matematiquinha de continha de fração, né? Daí você vai ficar 1 meio aqui. Era isso que ele pedia? Não exatamente. Ele pedia quem era f de x. Então, f de x é o e na x quadrado sobre 2 mais 1 meio. Certo? Certo. Normalmente eles não nos pedem quem é a c, mas aqui eles pediram. Então, como deu para anotar, essa constante ela está aqui para controlar como é que vai ser a tua função. Uhum. Porque quando tu faz uma integral e a resposta dá, por exemplo, x ao quadrado mais c, né, tu tem a função x ao quadrado, mas ela pode estar em várias posições. Vai depender do c, entendeu? Sim. É isso que serve o c. Pronto, encontramos o valor do c. E agora, fazer a b. Vamos lá. A b. B sim é por. Bem, não devia estar falando, né? Tem que perguntar, mas agora eu já contei, é por partes. E Sim. aí? Eu vou escrever Spoiler. ela aqui. Eu dei o spoiler, exatamente. Bem, agora que eu dei o spoiler, quem que tu acha que tu tem que chamar de U e quem que tu acha que tu tem que chamar de DV? U é o cara que nós vamos derivar, DV é Dá o pra chamar o carinha, x, né, de U. o x ao quadrado.
Ah, sim, x ao Por quê? quadrado. Porque tu tem que lembrar da regra, da integração por partes. Ó, meu, não pode esquecer isso, senão não vai dar Uhum. certo. A integração por partes, ela é assim, ó. Tu olha para tua integral e tudo tu vai ter que chamar de u e dv. Então não vai sobrar nada, sacou? Tu não poderia Sim, chamar só o x de u. Só esse cara aqui de u, né? Só o x, x igual a 1, não vai mudar nada. Vai continuar a mesma coisa, vai ficar u ao quadrado sendo de u, né? certo. Que diabos eu escrevi u aqui? Então, cara, tem que pensar bem, tem que lembrar como é que funciona cada técnica. Na integração por partes, tudo tu tem que modificar. Alguma coisa tu vai ter que chamar de u, alguma coisa tu vai ter que chamar de dv. Certo. Na aula passada, eu te mandei um negócio. Não, não foi na aula passada, foi na retrasada. Na primeira, não foi? Não, foi na aula de quarta. Eu mandei um negócio aqui chamado LIAT. Esse LIAT aí vai indicar qual é a ordem das coisas. Sim, sim. O logaritmo Então, é quanto certo. mais à esquerda tiver, maiores as chances de tu ter que chamar de U. Então, nesse caso aqui, nós temos uma função algébrica, que é essa, e temos uma Uhum. função trigonométrica, que é essa. Então, Em algébrica vai ser quem está mais à esquerda, a essa algébrica, liate aí, é quem a gente tem que chamar de U. Então, qual desses aí a gente vai ter que chamar de U? o x quadrado. Exato. Essa é a estratégia, tá? Uhum. Beleza. Meu deu vai ser Então, 2x. x ao quadrado, deu vai ser 2x dx. Deixa eu pôr de vermelho. Uhum. 2x, opa, du, 2x dx. E agora o nosso dv ficou sobrando o resto, né? O resto tem que ser o dv. Se tu chamar aquilo de u, obrigatoriamente o resto tem que ser o dv. E o resto é seno de x. Seno de x dx, o d vem junto. O diferencial tem que vir junto. E agora tem que integrar, né? Na tabela lá, se tu pegar a integral do seno, é menos cosseno. E agora tem que É, montar, né? certo. Montar. Montar a regrinha que é o seguinte. É igual a v u menos a integral de v du. Ok? Ok. Então, uma vez que tu chamou de u, uma vez que tu chamou de u e de dv, fez as contas pertinentes, tem que vir aqui na regra e fazer a substituição. Quem quer ver esse? Certo. Quem que é o u? É x ao quadrado. X quadrado. O v continua sendo esse cara aqui. E o du é 2x dx. Viu? Não tem cálculo. Cálculo não é cálculo. Cálculo é montar quebra-cabeça. Pegar as pecinhas Quebra-cabeça. e colocar no lugar, saca? Então, uma vez que tu conhece as regras, é só seguir elas. Então, vamos escrever mais bonitinho aqui. Menos x quadrado, cosseno de x, menos com menos dá mais. Aí, mais 2, né? Porque o 2 ali de dentro pode ir para Uhum. fora. X, cosseno de x, dx. E, de novo, né? Uhum. Não sabemos, não está lá na tabela. Então, de novo, a gente tem que avaliar. Essa integral sai por substituição simples? Não. Ela sai por partes de novo. Certo? Certo, certo. Então, de novo, eu tenho que chamar de. Bem, aí tu Tá, pode terminar depois da aula aí, beleza? tá, beleza. Deixa eu. Tu já entendeu a lógica e daí depois também tu não se esqueça de colocar os limitantes, hein? Os limitantes eles vêm nesses carinhas aqui também. Tem que colocar eles aqui, de 0/2 também. Não só na. É porque isso saiu da integral, né? Então tem que ir ali Uhum. também.
Certo. Aí em todo mundo que aparecer na tua resposta. Vamos para a próxima continha. Deixa eu pegar lá. Pô, não abriu o arquivo aqui. Agora sim, vou deixar aqui. Fica aparecendo. A próxima é volume de um sólido. Isso aqui a gente não tinha visto ainda. É uma fórmula. Eu não lembro, por sinal. Tem que decorar essa fórmula. Mas ela tá lá na apostila de cálculo 2. Deixa eu abrir aqui. Tem um pi na frente, multiplicando, uma coisa assim. Deixa eu pegar aqui. Tá lá na página 44, volume de um sólido de revolução. Quarenta e quatro, tá, aqui. A equação é essa, ó. Então, Tá bom. pi AB integral. Aí ele decorava. Tem que decorar. Uhum. Mas tem um detalhe, né? Perceba que ele falou que ali é em torno do eixo X, certo? Certo, certo. O que acontece aqui, né? Então, por isso, né, que tu tem que usar a fórmula certa. A fórmula aqui é baseado nisso, é baseado que é em torno do eixo X. Se fosse em torno do eixo Y, tu teria que escrever a tua função em função de Y. Entendeu? Então tem que lembrar disso, tá? Tá bom. Beleza. Então eu vou até escrever aqui, resumindo assim algumas páginas lá da apostila. Essa equação serve quando a revolução se dá em torno do eixo X. Poderia também se dar em torno de uma outra reta, x igual a. Quer dizer, o eixo x é y igual a zero, né? Então poderia ser em torno da y igual a 2, y igual a 3, né? Então são outros casos. Uhum. Também aí teria uma modificação na equação. Então são todos casos que tu vai ver lá, tá? Vamos torcer para ser só esse aqui. Aí tu decora só isso. Então agora virou novamente uma integral, né? Pi de 0 a 2, a integral de x ao cubo mais 1/8 ao quadrado dx. E aí? Essa integral aí ela é razoavelmente fácil, né? Porque ela é uma integral polinomial. Só que vai dar uns 3 termos aí, né? Por causa do produto notável, né? Do Uhum. primeiro ao quadrado. É, né? Lembra do Uhum. produto notável, hein? Tem esse x ao cubo também, tipo, vai ser soma do produto mesmo? Vai somar os expoentes, né? Uhum. Beleza. Então, como é polinomial, a gente nem coloca, né? Nem faz, porque é coisa muito simples, né? Só tem que Uhum. lembrar que tem todos os 3 termos ali, né? Primeiro ao Uhum. quadrado, mais 2 vezes o primeiro mais o segundo, mais o segundo ao quadrado. Certo. Beleza. Tá bom, vamos voltando. Ah, vamos voltando. Vamos fazer a próxima. Deixa eu salvar aqui. E aí, nessa conta, o que você acha que você tem que fazer? Deixa eu ver. X pertencente a 0,2. Tá. A gente consegue aplicar a fórmula, né? Que fórmula? A que você passou? Fórmula que eu passei para calcular, para esboçar a região e calcular a área? Ah, não, né? Você não. Tá pedindo o cálculo da área aqui, né? Uhum.
Então, pediu o cálculo de área, cara, tem que fazer integral, certo? Certo, certo. A integral te dá a área abaixo da curva. Mas primeiro tem que desenhar essa região aqui para entender qual é a área. Então, tem que desenhar a raiz de x, tem que desenhar o x. Nós estamos interessados só de 0 a 2, então a gente vai desenhar só a parte positiva. Bem, são coisas que tu aprende com o tempo, né? Qual que é o gráfico da raiz de x? O gráfico da raiz de x é isso Uma reta, aqui. né? Não, raiz de x não é uma reta, né? Ah, não, é, O gráfico perdão. de x é uma reta. Uhum, O gráfico da raiz de x é isso aí. certo. Daí tu vai pensar assim, pô, como é que eu vou lembrar disso? Bem, tu tem que lembrar que a raiz de x é o contrário do x ao quadrado. Né? Uma função inversa da outra, né? Se tu perceber bem, isso aqui é uma parábola, só que só uma parte virada 90 graus, né? Uhum, Todo gráfico de função inversa é o gráfico da função normal girado 90 graus. Todos os gráficos que tiver de tá. função inversa é isso aí. Bem, todos é um pouco forte, mas não tá errado dizer isso não, mas eu acho. Tem que pensar sobre isso que eu falei. Mas, para a maioria dos casos, você pode pensar dessa forma, tá? Então, esse é o caso, esse é o gráfico da raiz de x. O gráfico da x, tem que saber de cor, é uma reta. Uhum, E, em especial, a x, y igual a x é a função identidade, ou seja, uma reta bissetriz, que corta o certo, plano cartesiano ao meio. Porque o x é igual ao y sempre, então ela tem 45 graus. É o mesmo ângulo certo, para cá e para cá. Então, nós queremos essa área entre elas aí. certo. Um, calcule a área correspondente tal que x pertença de 0 a 2. A área correspondente entre as regiões. Então, entre as regiões pode envolver também, dependendo da situação, alguma coisa para depois aqui. Porque também estaria entre. Eu tenho certeza que aqui eu vou ter uma área entre, né? Mas, bem, vamos ter que descobrir se essa interseção aqui, ela se dá antes ou depois do 2. Esse ponto vai ser importante também para o seguinte. Vou tomar uma água aqui. Antes desse ponto de interseção aí, que a gente tem que ver se é antes ou depois do 2, temos que descobrir qual é esse ponto de interseção. A função, ela tem uma situação curiosa acontecendo. Por cima, quem limita é a raiz de x e por baixo é a x. Mas depois desse ponto, quem limita por cima é a x e por baixo é a raiz de x. Então, são duas integrais diferentes. Porque quando a gente está calculando a área abaixo da curva, ou área entre curvas, a gente tem que sempre ficar esperto com quem está em cima e quem está embaixo na hora que a gente vai construir nossa integral. Bem, então temos que ver, né, se essa região que ele está pedindo aqui, qual é o escopo dela, onde que ela está. Né? Se for se 2 for depois desse ponto, a gente vai ter que fazer uma soma de integrais. Se 2 for antes, não. Ok? Ok. É Ok. óbvio, né? Então, por isso é muito importante saber quem é esse cara. Uhum, Esse cara é a interseção dessas duas funções. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente descobre o ponto onde duas funções se interseccionam? Isso não é cálculo, isso é matemática básica. uhum, Interseção, o que é interseção? Elas serem iguais, certo? É o ponto onde as certo. duas funções são iguais. Sim, ponto. Então, tu tem que igualar as funções. E aí, tens ideia dos pontos onde essas duas funções são iguais?
Eu igualei raiz de x e x. Tem ideia de onde eles são iguais? Nesse ponto que eles se encontram, né? O ponto onde eles se encontram é onde eles são iguais, né? Uhum. Então no 2 ali, né? No 2, Ah, x igual a 2? Não, eu não estou não, dizendo quando que isso. aqui é 2. Eu estou querendo Aham, saber quem é esse cara. Tu tá me aham. dizendo que a raiz de 2 é igual a 2. É isso que tu tá me dizendo. Isso é verdade? Não, não. Não, né? Mas tem um valor que é. Tem dois, na verdade. Tem dois Uhum. valores que a raiz é igual ao x normal. A raiz é o Ah, o 1. um é um deles, Uhum. exatamente. Uhum. E o outro é o zero, né? Aham, exato. Então, o zero a gente já sabe que é o que está ocorrendo aqui, né? Então, não tem nem Uhum. conversa. Aqui é o 1. Então, significa que o 2, que é o que ele está pedindo, né? Que a área ele quer de 0 a 2, né? Uhum. Vai ter, então, essa situação que eu te falei. Tu vai ter duas áreas para calcular aqui, o que seria a área 1 e a área 2. A área 1 é limitada superiormente pela raiz e inferiormente pela reta. A área 2 é o contrário, superiormente pela reta e inferiormente pela raiz. Então tem que escrever separadamente, entendeu? A, Beleza. a área 1, a sua limitação em x vai de 0 a 1 e vai da roxa a vermelha. Então a área 1 é isso. A área 2 não começa no 0, ela começa no 1. Que a área 2 começa aqui, certo? Certo. No 1. Então vai do 1 até o 2. E agora é o contrário. Vai da raiz de x, porque a raiz de x está embaixo, até o x que está em cima. dy dx. Ok? A gente chegou a ver integral dupla. Sim, sim, acho que sim. Então, tu sabe que tu tem que integrar a parte de dentro primeiro. Uhum. Bem, a integral aqui da parte de dentro, né, vai ser simplesmente a integral de dy, que é o próprio y, aplicado nos limitantes. Então, vai ser final menos inicial. Então, vai ficar simplesmente raiz de x menos x. Agora tem que integrar em x. Aqui vai ser a mesma coisa, só que o contrário. X menos raiz de x dx. E agora tem que integrar tanto a raiz de x quanto x. Nós já fizemos muito a integral tanto de raiz de x quanto x. São todas integrais de potência, né? X elevado a n. Então, bem, a gente pode fazer separadamente, colocar em cada caso ali, né? Não precisar ficar reescrevendo tudo. Certo. Integral de x é x quadrado sobre 2, integral de x elevado a 1 meio é 2 terços, x elevado a 3 meios. É isso que dá somar 1 meio com 1, 3 meios. Tá certo. E agora a gente tem que colocar isso no lugar das integrais, né? Já que a área que a gente quer é a área total, é a soma das duas integrais. Então, eu só vou indicar isso aqui. Chamar de área total. E, bem, acabei de falar que a integral aqui da raiz de x é isso, né? Então, vem aqui, copio, menos a integral de x. É isso. É de 0 a 1, mais a outra integral, que segue a mesma lógica. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui. O problema é que aqui é o contrário, né? Então, esse é negativo e esse é positivo. Né? Aqui é x menos a raiz de x. Aqui era a raiz de x menos x. Certo? Certo.
E, para finalizar, é só jogar os valores, né? Área total é igual a 2/3, menos 1. Agora, menos. Todo mundo zero. Vamos para outra. Menos 2/3. Mais 1/2. Aqui era 1/2, né? Menos. Ué, eu esqueci que aqui. Esqueci um detalhe. Aqui não é de 0 a 1. Aqui é de 1 a 2. Porque eu estou resolvendo a segunda integral. Uhum. Então, tem que tomar cuidado. Porque aqui vai ficar. Isso aqui vai ficar feio. Porque vai ficar 2 elevado a 3/2. Esse negócio costuma dar umas linhas inteiras, tá? Então na prova, cuidado. Certo. Pra não ficar muito feio assim. Que nem ficou o meu caso aqui. Beleza? Daí tem que resolver essa conta, que não é difícil. 2/3 menos 3. Não, é difícil sim. Deixa pra lá. É conta de fração, né? Não tô afim de ficar fazendo fraçãozinha aí. Ah, suave. Eu dou pra Você faz entender. aí, caso queiras encontrar a área. Beleza. Bem, deixa eu pegar a próxima conta aqui. Então tá, a gente fez os cálculos das integrais, fez o cálculo do volume de revolução, fez agora o cálculo do volume de uma área. Uhum. A convergência de integral própria que aparece ali é a mesma que eu já fiz agora há pouco, da outra prova que a gente estava fazendo. E agora tem que fazer essa aqui. Probabilidade. Probabilidade. Função densidade, tipo. Não sei nem o que é É. isso. Não tem nada a ver com cálculo, a ideia de função densidade, mas tu precisa, lá na estatística, a gente aprende que tem que integrar a função densidade. Uhum. Cara, só deixa eu pegar um casaco, só um segundo. Vai lá, vai lá. Tá friozão aqui, só um segundo. Voltei. Bem, vamos entender o que está acontecendo nesse problema aqui. Ele está falando que na teoria da probabilidade a gente tem um negócio chamado função densidade e ela só vale, essa função só vai valer se ela seguir duas regras. Uma é se ela sempre for positiva, porque, bem, se tu está falando de uma probabilidade, não faz sentido tu falar de uma probabilidade negativa. Uhum.
f de x representa a probabilidade. Não, ela não é a probabilidade em si, mas ela será quando tu integrar dentro de uma região que tu está interessado. E por isso que ele está falando ali que na B, se tu for integrar em todo o espaço que essa função existe, aqui ele está supondo uma função que existe para todo x, a integral tem que ser 1. Porque basicamente, na estatística, a gente pega essas funções e integra para conseguir a probabilidade de algo, como eu falei, mas não faria sentido tu integrar todas as possibilidades e dar um valor maior que 1, ou seja, maior que 100%. Ok? 1 é a mesma coisa que 100% em números brutos. Por isso que a integral em todo o espaço tem que ser 1, a área tem que ser 1. Muito bem. Agora vamos pegar a pergunta aqui. Pô, chegou com a teoria da estatística toda aqui. Daí, dentro disso, ele define a função esperança e variância e, desta forma, calcule a esperança e a variância da função dada acima. Dada acima. Eu não copiei, então, a função que ele deu. Ah, é verdade, copiei errado. Deixa eu pegar aqui. Agora sim. Show. Bem, tá uma merda a foto, né? Mas eu acho que dá para entender que a função é k sobre lambda, que multiplica x sobre lambda, k elevado a menos 1, elevado a menos x. Puta, eu não tô conseguindo ver. Não tô conseguindo ver. Não sei se é x, se é k. Deve ser o x. Não, deve ser o x em cima. Deve ser o x em cima, lambda embaixo e k em cima. No exponencial do x. Eu acho que é isso. Bem, tem que integrar isso aí, né? Mas do jeito feio que tá aí, não tem como ter certeza. Mas eu acho que segue a mesma lógica, né? Então eu vou segue a mesma lógica do que tá ali na frente. Então eu vou escrever aqui. Eu acho que a função, ela é isso aqui, ó. K. Nossa, essa questão valia 4,5. Não é difícil. Não, valia metade da prova, então. Sim. Ô, louco. Que ela é longa, mas ela é tranquila. Menos. Ela é a mesma coisa que a gente estava fazendo até agora. Mesma coisa. X dividido por lambda elevado a k. É isso. Eu acho que é isso. Daí ele chega e pede. Mostre que a função a seguir é uma função densidade. É bem longo isso aqui. Em que k é maior que zero, lambda é maior que zero, e o x está entre zero e mais infinito. Então, para provar que ela é uma função densidade e probabilidade, tem que seguir essas duas regras aqui. Tem que provar que essas duas regras aqui valem para essa função. É isso. Vamos escrever aqui. Para que f seja uma função densidade de probabilidade, ela deve seguir essas duas regras. Ele falou uma série de coisas ali sobre o K e o lambda. Ele falou que o K e o lambda eram positivos, né? Positivos. E o x estava entre zero e mais infinito. Bem, se o K e o lambda são maiores que zero, então tu vai ter, resumidamente, que isso aqui é positivo. Certo. O x aqui
também vai ser positivo. Bem, independente do negócio do x, já que o x está entre 0 e infinito, ele é positivo. Lambda é positivo, k é positivo. Então, obrigatoriamente, quem está aqui também é positivo. E é uma função que é sempre positiva. Não tem como o exponencial dar uma resposta negativa. Impossível. Só lembrar do gráfico que eu desenhei algumas vezes na aula hoje. Exponencial. Então, mas o menos aqui não importa. Isso aqui não importa. Isso aqui só é quanto ao comportamento. O comportamento vai estar virado. Mas continua sendo uma função positiva. Exponencial é sempre positivo. Então, isso aqui veja, como é tudo positivo, eu representei que eles são todos positivos pelo módulo. Positivo, 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 então isso aqui é maior que zero. Então a primeira regra passou. Ok? Alguma dúvida? Não. Note que não precisou jogar valor nenhum, só as definições que ele deu já foram suficientes. E muito provavelmente, na hora da tua prova, o professor vai colocar uns negócios genéricos assim, tá? Não é a primeira questão que ele faz isso. Agora, tem que provar a segunda regra. Como o x está definido de zero a mais infinito, eu não vou precisar me preocupar com menos infinito. A minha integral é só 0 a mais infinito da função f. Muito bem. Como esse bando de coisa aqui será que eu jogo para fora? Já? Poderia. Mas será que vale a pena fazer isso? Não sei. Bem, de toda forma, tem que integrar, né? E, de modo geral, a gente passa constantes para fora sempre, né? O problema é que tem o x aqui. Então eu não posso passar quem está no parênteses para fora. Posso só passar esse aqui para fora. Certo? Certo. Daí tu olha esse negócio e pensa, meu Deus, qual é a técnica? Por partes, substituição simples. E aí, se fosse para tu chutar, tu acharia que é por partes ou é por substituição simples? Acho que por partes. Partes? Quem tu Uhum. chamaria de U e quem tu chamaria de DV? Eu ia ter que ir atrás da. Ó. Ah, não sei. Não sei. Porque tua escolha tá errada de novo. Uhum. Não é para chamar, não é para fazer por partes, não. É para fazer por substituição simples. Tem que sempre primeiro pensar na substituição simples. Uhum. Só depois pensa por partes, cara. Quem tu tem que chamar de U é quem tá aqui. Em cima de novo. Apareceu E, normalmente pensa nisso. Um E com alguma coisa em cima, Tá. normalmente é isso. Até porque só assim para resolver um E com alguma coisa em cima. Então, esse é o cara. E agora, derivando. Note que aqui, né, o x está elevado a k, né? O x está elevado a k. Esse k não é uma coisa multiplicando. Eu posso ter escrito mal, mas é porque tá uma merda aqui também no Uhum. livro. Mas ele tá elevado neles aqui. Tem que Uhum. talvez deixar um pouco menor, porque desse tamanho parece que tá multiplicando mesmo. Então, é um expoentinho. Então, quem que é a derivada, né? Bem, derivada disso aqui, a gente já treinou algumas vezes, então vamos deixar para lá. A derivada. Não vou fazer a regra da cadeia só para esse negocinho aqui, né? Mas, né, teria que ser. Fica menos, né? O menos já está ali. O próprio elevado a k menos 1, derivada de quem está dentro, que é 1 sobre lambda. Beleza? Beleza. Claro, dx ali no fim, né? E aí que tá, né? Essa coisa meio que tá ali, já, né? Ó. Aqui tá o k menos 1.
Então eu vou poder substituir praticamente pelo que está ali. Vou fazer até melhor. Ó. Eu vou passar só o K para fora. Vou deixar aqui um sobre lambda que estava ali. Porque daí um sobre lambda também já está ali. Então ficou show de bola. Muito bem. Agora eu posso trocar todo mundo que está aqui nessa integral. Tudo isso é du. Todo mundo que está ali é o próprio... Pô, cara, eu estou colocando du onde não é para pôr. É dx. Era dx. Aqui era dx. Tudo isso aqui tem a ver com u e com du, né? Então eu vou poder trocar isso aqui por u. Eu posso até fazer o seguinte, dane-se o sinal, eu troco isso aqui por u. O du é exatamente o cara que está aqui. Daí ficou fácil, né? Viu? Eu simplesmente fiz a substituição, porque todo mundo que estava ali era du, certo? Certo. Esse problema é meio longo. Não vai dar para ir até o fim. Ele é bem longo, para falar a verdade. Uhum. Mas ele é simples, os passos são os mesmos sempre. Então a gente tem que integrar isso aqui. Né? A integral disso aqui vai dar o K que está ali fora. E na menos U dividido por quem está multiplicando U, que é menos 1. Muito bem. Agora, né, essa aqui é minha integral, né? Só que a gente tem que trocar o U, né? Então vai ficar K menos K, menos aí para frente, né? E elevado àquilo que eu chamei de U, que era esse cara todo aqui. E esse cara todo, de zero é mais infinito. Por que a gente está fazendo tudo isso, né? Estamos fazendo tudo isso para provar que essa função ela pode ser considerada uma função de densidade de probabilidade. Então significa que a integral em todo o seu espaço amostral, né, em todo o domínio dela, tem que ser igual a 1. Agora só me falta aplicar o limite aqui. Então a hora que eu faço isso, e na menos infinito sobre lambda elevado a k menos ok? Só apliquei os limitantes, certo? Ok. Daí o que acontece? Bem, a gente já conversou sobre o que acontece com a exponencial quando ela vai para infinito, né? Ela dá zero. Quando vai para menos infinito, porque tem um sinal de menos aqui. Uhum. Ela vai para menos infinito, ela dá zero. E essa aqui, o que está rolando aqui? Ah, tem um detalhe, né? Menos com menos dá mais aqui, porque a função é negativa. Então é final menos inicial. Então, como tem menos aqui, menos mais, inverter os sinais. Era para ter um K dividindo aqui, em algum lugar. Putz, perdi algum K dividindo no caminho aí. Mas, ó, basicamente era para ter um K dividindo aqui em algum lugar. Uhum. E esse cara daria 1, né? O E dá 1. Pô, onde é que eu perdi esse cara? Daí ficaria K dividido por cada um também, daí ficaria 1. Ok? Ok. Eu acho que é isso, mas talvez Uhum. eu não errei. Talvez era para encontrar o valor do K para que isso fosse verdade, né? Uhum. Deve ser isso também. Daí talvez o K seja 1. De toda forma, o caminho é esse, beleza? É fazer as integrais sempre. E antes de ficar pensando na integração por partes, sempre tenta pensar na integração por substituição simples, porque o professor gosta mais de fazer por substituição simples, pelo que eu estou vendo, beleza? Beleza. Show! Então tá bom, meu velho. É isso, então. É isso aí. Valeu. Muito Falou. obrigado. Boa sorte. Quando é que é a tua prova mesmo? É dia 7. Dia 7? Dia 7. Show de bola, velho. Dia 7 aí tem mais uns dias. Tiver no apuro para nós fazer outra aula aí, mas daí eu recomendaria que você tentasse fazer o máximo de questões possíveis das provas sem olhar, né?
ou Uhum. pegasse mais prova, ou pegasse lá das listas de exercícios das duas apostilas que eu te passei, coisas parecidas, tá? Uhum. Tenta refazer os exemplos, que eu acho que vai dar tudo certo, beleza? Vai dar, vai dar. Vai dar sim. Muito Show de bola. obrigado. Valeu, abraço. Valeu. Abraço.